O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que a gente sai de casa, meus irmãos, vem para cá, a gente ora a Deus, a gente busca a Deus, a gente se prepara, a gente tem dedicado a vida a isso aqui, porque eu creio, meus irmãos, que Deus fala conosco através da sua palavra. E pela palavra, Deus usa, meus irmãos, pela sua graça e misericórdia, como Paulo nos fala, Ele usa seus vasos de barro, assim como eu, assim como o irmão Toninho, não é, irmão Toninho? Vasos de barro, assim como Eric. Deus usa nós, não é, irmão Adriano? Deus nos usa, mas nós somos vasos de barro. Mas o valor está naquilo que habita em nós, é o Espírito Santo de Deus. E é pelo poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, eu quero crer que essa palavra aqui, ela é direção para as nossas vidas, ela é alimento para a nossa alma, viu? Nós queremos aqui, meus irmãos, dar um passo adiante. Eu gosto, meus expositivamente, a gente chama. A gente pega o livro da Bíblia e a gente vai indo ponto a ponto ali, é muito gostoso, é muito bom. Mas antes de eu chegar nesse ponto aqui no Caruru, nós já estamos aqui quase completando um ano, mas nós precisamos falar algumas coisas, né? Começo do ano até metade praticamente nós falamos a respeito das raízes da nossa fé. Os irmãos que vieram nas quintas-feiras deixaram todos esses problemas, assim como eu citei aqui. Eu sei que você tem as suas dificuldades, mas você deixou mão de tudo isso e veio aqui. Eu creio que você foi alimentado por Deus, foi instruído, foi amadurecido, entendeu as raízes da nossa fé pentecostal, que é bíblica, que é de Deus, que é atual. E agora, meus queridos, nós estamos falando sobre uma igreja saudável. E uma igreja saudável tem 9 marcas essenciais. Claro que tem muito mais coisa, mas resumido em 9 marcas. Nós começamos falando, meus irmãos, de um entendimento da teologia bíblica, ou de uma doutrina bíblica. Tem que ser bíblica, tem que ser sadia. Nós falamos a respeito da pregação, como ela tem que falar o que a Bíblia fala, não o que o pregador quer falar, né? Porque já pensou, sair de casa, enfrentar todas essas dificuldades para chegar aqui e ver um monte de ladainha, um monte de lorota. Não tem crente que se anime, não é verdade? Por isso nós temos que lutar por isso. E o terceiro ponto, meus queridos, que está em Gálatas 1:6, vai falar, talvez esteja na sua Bíblia aí já, ali em negrito, na epígrafe, falando do Evangelho ou das boas novas. O terceiro ponto, a terceira marca de uma igreja, meus queridos, saudável, é uma igreja que tem uma visão bíblica do que é o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Que a gente tanto fala? É o que a gente vai refletir aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando diretamente a nós. Capítulo 1, versículo 6, achou aí, amém? Amém. Diz assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que vos chamou por meio da sua graça. Vocês estão seguindo um outro evangelho que se faz passar por boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma, ou não é evangelho de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas ou um evangelho diferente dos que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar um evangelho diferente do que vocês receberam, seja amaldiçoado. Amém? Fica difícil falar amém, né? Amaldiçoado. Mas estamos no seu assento, em nome de Cristo Jesus. Meus queridos, quando nós falamos de evangelho, meus irmãos, nós falamos daquilo que é central da minha e da sua Bíblia. Porém, no mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo de muita notícia. Por exemplo, não sei se você recebeu no seu WhatsApp, mas provavelmente você já recebeu. Eu recebi até uma foto do Bolsonaro na operação, porque ele foi esfaqueado hoje, né? Não sei se vocês estão sabendo. Provavelmente vocês estão sabendo. Porque as notícias hoje se espalham muito rápido. Então, não só eu tenho o vídeo dele lá, mas eu tenho lá da cirurgia. Copiar, se eu tivesse alguns outros grupos, eu teria a foto da cirurgia do Bolsonaro. Olha só, a gente está aqui em Santa Catarina, a gente está aqui em Tubarão, meus irmãos. Então, nós vivemos em um mundo, em um tempo de notícias muito rapidamente se alastrando por todo lugar. E quando nós olhamos para o Evangelho, meus irmãos, ele também é uma notícia. Porque quando nós falamos essas palavras assim, o nosso português hoje ele vai simplificando, né? Isso é até uma questão mesmo dos educadores, eles vão simplificando cada vez mais a linguagem pela velocidade, etc. E nós às vezes perdemos o significado, mas as boas novas são boas notícias. Então quando eu falo de evangelho, eu estou falando de uma notícia que veio. Porém, meus queridos, em um mundo cheio de notícia, em um mundo cheio de novidade, se você for acompanhar todas as notícias, na verdade você não vai conseguir.
Você vai tentar ficar atualizado de tudo, mas a cada segundo tem uma nova notícia. Lá no Japão teve um maremoto, e lá na Austrália, e lá nos Estados Unidos, e lá no sudoeste da Índia. Se você for acompanhar todas as notícias, é impossível, meus queridos, para a mente humana. Então, no mundo cheio de notícias, muitas das vezes o Evangelho, meus queridos, ele acaba sendo mais uma notícia. Mais uma. Eu ouvi falar de Jesus. A igreja, é verdade, igreja. Acaba sendo mais uma notícia, acaba sendo mais uma coisa que nós ouvimos falar no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, nós devemos nos perguntar o que é o Evangelho. Porque quando eu olho para Paulo aqui, ele começa essa carta aos Gálatas, e quando ele vai conversar com eles, ele vai dizer, olha só, eu estou admirado, eu estou perplexo com vocês. Por que, Paulo? Porque vocês, de uma maneira muito rápida, vocês assim, eu passei aí, agora vocês já estão indo atrás de um outro Evangelho. Então, meus queridos, não apenas o Evangelho pode se tornar mais uma notícia, como ele pode ser, meus queridos, distorcido. Ele pode ser diluído. Sabe quando você pega algo que é muito forte? Não sei se você já fez isso. Aí você vai diluir aquilo que é muito forte, vai botar mais água talvez, ou às vezes vai botar mais solvente, se for para algum serviço, por exemplo, uma tinta. Você vai diluir para quê? Para ficar mais fácil. Ou então você vai às vezes diluir algum suco para ficar assim menos forte, ficar mais palatável, ficar mais fácil de tomar. E quando nós fazemos isso com o Evangelho, meus queridos, nós estamos retirando, removendo, roubando mesmo do Evangelho a sua essência, e na sua essência, meus irmãos, está o seu poder. Por isso que Paulo usa essas palavras duríssimas. Olha só, aqueles que fazem isso, aqueles que apresentam um Evangelho, um caminho, uma boa nova, uma notícia diferente para vocês, mesmo que seja eu, que seja maldito, que seja anátema. Porque, meus irmãos, o Evangelho é um tema central em toda a Bíblia. Amém? Você tem certeza disso? Vamos olhar na Bíblia então. Por exemplo, se eu quero ver se algo realmente é bíblico, no Novo Testamento eu vou procurar Jesus falando. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que o Evangelho, meus irmãos, era central na vida dele. Tanto que essa palavra que nós falamos, Evangelho, ela não foi simplesmente inventada, meus irmãos. Não. O próprio Jesus utilizou essas palavras. O que ele fala? Lá em Lucas, capítulo 4, 14, 19, o que vai acontecer? Jesus está lá no templo. E aí quando ele volta para Galileia, e aí Lucas vai narrar o que aconteceu, olha só. A fama dele se espalhou, ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam ele. Jesus ia nas sinagogas e ensinava. Então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era costume, e levantou-se para ler um livro, olha só, da Bíblia. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e encontrou o lugar onde estava escrito, o que, Rodrigo? O que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para quê? Para que fosse ungido, Jesus? Eu fui ungido para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho. Jesus Cristo, meus irmãos, é ungido de Deus. Para quê? Para pregar o Evangelho, as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa, meus irmãos, era a centralidade do ministério de Jesus Cristo. Isso aqui é extraordinário, nós devemos olhar. Ele foi enviado, ele é ungido, meus irmãos, não para cumprir vontades humanas, mas ele é ungido para pregar o Evangelho, essas boas novas de salvação. Isso estava, meus queridos, profetizado há muito tempo. O que ele abre em Isaías é o Isaías 61:1. Jesus vai lá, e claro que não era como a nossa Bíblia hoje, toda numeradinha, bonitinha, mas não dando rolo. Então, para Jesus achar que dali, olha, tinha que entender. E aí quando ele abre o rolo e bota o dedo lá, ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Meus irmãos, esse texto aqui do aramaico, quando Jesus fala, e aqui Lucas escreve no grego, é essa palavra muito parecida com o que nós falamos. É evangelion, que é muito próximo de nós para evangelho. Se você não precisa nem entender grego, você olhando aquilo dali, você vai dizer: olha, parece evangelho. Então essa palavra que Jesus usou é o que nós usamos hoje.
Então, por isso que nós devemos, meus irmãos, entender que o Evangelho, ele é o central nas nossas vidas. Bom, se Jesus falou que ele foi ungido para pregar o Evangelho, então a gente tem que ver ou analisar qual é a importância do Evangelho. Porque hoje em dia as pessoas são conhecidas como evangélicos, não é verdade? Sou evangélico. Eu canto música evangélica. Eu ando num carro evangélico, que atrás está escrito foi Deus que me deu, né? Eu visto camisa evangélica, que tem ali em cima, tem uma cruz, não sei, tem um coração. Então a gente vive no mundo evangélico. Mas qual é o Evangelho de Jesus Cristo? Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele era central no seu ministério. Está na Bíblia isso também. Você vai encontrar também Lucas narrando isso. O que Lucas vai dizer? Capítulo 4, versículo 42. Olha só, logo cedo de manhã, Jesus retirou-se para um lugar isolado, e as multidões o procuravam, olha só, por toda parte, e quando finalmente encontraram, suplicaram que não os deixasse. Natural, meus queridos, imagina, Jesus está ali onde ele passa, todo mundo é curado, onde ele passa os milagres acontecem, os demônios saem correndo, batem em retirada, então todo mundo corria atrás de Jesus, por quê? Pelos benefícios que Jesus oferecia para eles. E qual que é a resposta de Jesus? É Bíblia, mas está lá. Se você quiser abrir, versículo 43 do capítulo 4 de Lucas. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus. Eu preciso pregar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus para outras cidades. Foi para isso que eu fui enviado. E aí Lucas vai dizer, e continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Meus queridos irmãos, muitas das vezes é muito fácil para nós, meus queridos, e é tentador. Meus irmãos, pensa, estou nesse desafio aqui de estar com vocês nessa igreja. E é um desafio para nós, é tentador para nós querer o quê? Meio que conquistar as pessoas com ações humanas. É muito tentador para mim querer, meus irmãos, pegar os benefícios do Evangelho e dizer que pelos benefícios a pessoa pode vir. Não, vem para cá, que aqui você vai ter alegria, aqui você vai ter paz, aqui você vai ter felicidade, aqui tem satisfação, aqui sua autoestima fica lá em cima, porque você é joia rara, aqui é que você tem amor. Então a gente atrai as pessoas pelo quê? Benefícios. Mas qual é a mensagem do Evangelho? Tudo isso aqui também, meus irmãos. Mas assim como aquelas pessoas lá em Lucas 4, há milhares de anos atrás, talvez nós estejamos também correndo atrás de Jesus, mas não por quem Ele é, mas correndo atrás de Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Correndo atrás de Jesus pelos benefícios que Ele é capaz de nos oferecer. E meus queridos, a centralidade da Bíblia, como eu falei, o Evangelho se destaca. E o Evangelho se destaca porque a Bíblia não coloca o homem no centro. Nós temos essa mania, essa barda, bem no português mesmo, né? Essa coisa da queda, de sempre colocar o homem no centro. Mas aqui o centro de todas as coisas é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós falamos de Evangelho, meus irmãos, nós temos que entender que ele não é centrado no homem. O Evangelho é a mensagem de boas novas, é a notícia alegre da salvação, a libertação da penalidade que nos era devida. Meus queridos, aqui a conversa começa a mudar. Eu conheci em Florianópolis, meus irmãos, um irmão, Rogerinho. Eu não sei se ele é vivo hoje ainda, mas ele era muito louco, meus irmãos. Era muito louco. Eu acho que pelo passado com as drogas, no fim a pessoa fica com uma certa sequelas, né? Mas ele era muito louco. Ele morava no bairro Caiacanga, olha o nome do bairro, né? E lá, meus queridos, ele teve encontro com Jesus, foi liberto, etc. Ele dirigia uma congregação lá, e ele evangelizava muito, meus queridos. Ele evangelizava e ele falava para a pessoa um método muito interessante. Ele dizia, olha só, aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Era na lata, não tinha meias palavras com ele. E as pessoas ficavam meio escandalizadas. Como assim? Mas espera, mas o Deus de amor. E eu era muito criança, eu olhava aquilo e ficava só prestando atenção, né? Mas será que ele está errado mesmo? Será que é de outro jeito? Ele falou assim, meu querido, a oportunidade é hoje. Amanhã, tu sabe se amanhã tu vai estar vivo? Não sei. Pois é, amanhã pode ser tarde demais. Aceita Jesus Cristo hoje. É hoje para morar no céu, porque senão vai para o inferno. Era direto, meus irmãos.
E aí quando eu começo a olhar para o Evangelho de Jesus, meus irmãos, nós vemos que a centralidade da mensagem, ela está muito próximo disso. Mas então nós devemos, meus irmãos, olhar, entender e aplicar nas nossas vidas. O Evangelho, meus irmãos, é Cristo crucificado. É o que Paulo fala. Eu não preguei outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Aleluia, meus irmãos. Isso aqui me incomodou, porque eu ia pregar isso aqui semana passada. E agora imagina, eu estou praticamente 2 semanas com isso aqui na minha cabeça. Eu estou quebrado, meus irmãos. Que isso aqui nos constrange. Isso aqui fica remoendo no nosso interior. Isso aqui nos perturba. Porque a palavra que me alcançou, meus queridos, ela não olhou para mim e me viu como uma pessoa boa. A mensagem do Evangelho que me alcançou, ela não olhou para mim e disse: o Rodrigo é um rapaz bom, nunca roubou, nunca matou, nunca se envolveu com nada, prostituição, drogas, bebida, nada, rapaz perfeito. Mas o Evangelho de Jesus Cristo olhou para mim e ele conhecia as trevas do meu coração. Ele conhecia, meus irmãos, a profundidade da mancha do pecado na minha alma. E quando eu chego diante de Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu só posso me curvar e dizer: ó Deus, seja a tua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Seja a tua graça, Senhor. Porque foi a cruz que era para mim, foi pela cruz é que eu posso hoje ter esperança de vida. Essa é a mensagem do Evangelho, meus queridos. Muitas das vezes nós podemos nos distrair com outras coisas e acabar esquecendo que quando nós falamos de Jesus Cristo, estamos falando daquele Deus que se fez homem e morre no meu e no seu lugar. Você era digno de morte, você merecia e devia morrer, mas o sacrifício de Jesus nos deu esperança de vida. Aleluia. E não essa vida aqui de 60, 70, 80, 90, não. Vida e vida eterna, aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Glória a Deus. Mas antes de a gente concluir aqui, botar assim, o que é o Evangelho, antes de responder isso, eu queria comentar com vocês a respeito de alguns pontos daquilo que o Evangelho não é. Que foi que eu comecei aqui, Paulo falou: olha só, vocês já estão partindo para outro Evangelho. Pensa, meus irmãos, não é aqui, 2018, depois de anos, que a Assembleia de Deus em Tubarão tem lá seus 80 anos de história. Não é aqui, estou falando, Paulo passou lá com os Gálatas, aquele Paulo, esse que nós lemos, e aí de repente ele sai e eles já estão tudo desviados. Meus irmãos, é uma coisa para a gente ficar assim, perplexo, para a gente ver como é grande a maldade humana. Então, que outros evangelhos podem existir, meus irmãos? Olha só, eles são muito sorrateiros. O que pensa? Se você fosse Satanás, vamos imaginar só, tá? Querido? Só imaginar, só imaginação. Deus te deu essa mente para poder imaginar, olha só. Então, se você quisesse barrar uma mensagem, não quero que essa notícia se espalhe, o que você faria? Você mataria? Você faria de tudo para parar essa mensagem? Satanás fez. Mas ele conseguiu parar? Não conseguiu, meus irmãos. E a história da igreja fala que quanto mais morriam, o sangue dos mártires parece que regavam a terra e mais crentes apareciam. É uma coisa extraordinária. Hoje nós vivemos uma vida tão bela e tranquila. Hoje nós queremos cada vez mais carro, mais casa, mais dinheiro, mais facilidade, mais roupa de marca, mais viagem. Mas na época, aquele que se dizia cristão era jogado para ser, meus irmãos, motivo de chacota, para os outros verem morrer sendo comidos pelos leões. Esse é o cristianismo primitivo. Muitos falavam: vamos voltar à igreja primitiva. É bênção, imagina, o Espírito Santo vinha, trazia cada dia aqueles que deviam ser salvos. Mas a realidade que eles viviam era de um comprometimento, meus irmãos, radical. Não dava para brincar de ser crente. Ninguém brincava. Quem vai brincar de ser crente se você pode morrer logo em seguida? Se o seu pai e sua mãe podem te denunciar para o império? Ninguém. Aí é comprometimento sério. Mas o que acontece, meus queridos? O Evangelho, ele não é o Evangelho de que tudo está bem conosco. Esse é o primeiro Evangelho. É o Evangelho, meus irmãos, que tem caminhado por aí. Por quê? O que eu falei? Se Satanás não consegue parar, ele muda estratégia. Não consigo parar essa mensagem. O que você vai fazer? Telefone sem fio. Eu vou alterar essa mensagem. Eu posso mandar
uma corrente, não sei, uma mensagem para alguém, dizer, olha só, dia tal coisa vai acontecer. E alguém vai lá e distorce. Olha, dia tal, talvez de manhã, mas é à noite, mas de manhã, e vai se distorcendo. Satanás utiliza até hoje, meus irmãos, a segunda tática. Como ele não consegue parar o avanço do evangelho, que ele é poder de Deus, ele agora distorce. Então por isso nós vivemos no Brasil, onde por dia são milhares de igrejas que são abertas, meus irmãos. Abertas, CNPJ, aberto, o cara vai lá no cartório para abrir milhares, fora aquelas que não tem registro, por dia, novas. E nós vivemos nesse país, nessa situação absurda que nós vivemos. Mas por quê? É porque o evangelho foi distorcido. Você consegue perceber isso? Então o primeiro evangelho que tem por aí é um evangelho que está tudo bem. É o evangelho do paz, paz, paz. É muito interessante, meus irmãos, que esse evangelho você vai encontrar lá em Jeremias. Jeremias, Rodrigo, Deus vai falar através de Jeremias, capítulo 4, capítulo 8 também. Olha só, esses profetas falam falsamente contra o meu povo. Eles dizem, paz, 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 quando não há paz. O evangelho do que tudo está bem, meus irmãos, cria uma falsa segurança nas pessoas. Está tudo bem, não, está tudo certo, é assim mesmo, vem cá. É isso, meus queridos. Cristianismo não é sessão de terapia, meus irmãos. Não é. Aqui cristianismo não é uma reunião dos alcoólicos anônimos, meus irmãos. Não. Aqui não é reunião de pecadores, anônimos. Não é isso. Aqui nós estamos falando de poder de Deus. Aqui nós estamos falando de morte, de ressurreição. Aqui nós estamos falando de pecado. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. Mas muitas das vezes a palavra que a gente quer ouvir é assim, não, está tudo legal, vem para cá. Vem. Não, meus irmãos. A Bíblia nos fala que a ira de Deus, ela aparece, ou ela se manifesta sobre o pecado. Paulo escrevendo os Romanos fala, olha só, a ira de Deus já é manifesta sobre toda essa maldade aí afora. Então nós temos um Deus, meus irmãos, que ele é um Deus, claro sim, amoroso, óbvio, mas porém é um Deus justo, meus irmãos. E agora ele nos dá uma coisa diferente para nós. O evangelho de Jesus, meus irmãos, não é algo que nos diz, vem cá, você é um rapaz bom, você é uma mulher boa, imagina, você faz tantas boas ações, vem para cá, tem espacinho aqui para você. Não, meus irmãos, o evangelho é aquele que, como Efésios 2:1 fala, que ele nos deu vida quando estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. O evangelho de Jesus não é aquele que diz, não, vem para cá, você está bem, não, você é um pecador, te arrepende, você precisa de um Salvador. Você vai viver essa vida de morte e por fim a segunda morte, que é a morte eterna. Essa é a mensagem, meus irmãos. Então esse evangelho que diz, está tudo bem, tudo legal, olha só, e fica assim mesmo. Não, meus irmãos, há algo de errado conosco, nós precisamos ser mudados. E é isso que o evangelho de Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Ele gera, meus irmãos, uma nova vida em nós. Aleluia. A Bíblia nos fala sobre isso, meus irmãos, muito claramente. Quero só pontuar aqui, porque o tempo voa. Mas Romanos 3 fala, meus irmãos, sobre essa realidade. É uma coisa que eu bato muito, meus queridos, e eu espero que os irmãos entendam. Os irmãos não fiquem aí escandalizados com a toalhinha que eu esqueci. A outra tive que pegar essa de mesa, estava no carro. Mas não fique escandalizado, não. Mas Romanos 3, meus irmãos, Paulo vai falar que não há um justo. Olha só, ele vai lembrar do salmista e vai dizer, o que nós concluímos então? E ele está falando, meus irmãos, para judeu, e está falando para grego, e está falando para o pessoal da época, o pessoal que viu Jesus. Olha só. Que ele fala, nós temos alguma vantagem? O que ele diz? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. A ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo
diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, ele nos mostra o nosso pecado. Se não fosse estar diante da palavra de Deus, se não fosse nós nos reunirmos com frequência, nós não seríamos expostos aos nossos pecados. O nosso coração, meus irmãos, é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é um lugar entenebrecido, de escuridão, úmido, onde prolifera ali todo tipo de animal peçonhento. Então a luz do Evangelho precisa chegar neste lugar. Aleluia. O Evangelho de Jesus vem para me mostrar, olha só, Rodrigo, se acha bom, não é um bom sequer, porque eu estou diante de um Deus que é santo, 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 santo. Aleluia. É muito fácil nos compararmos com homens e mulheres, meus irmãos, mas se comparar com Deus, o Santo dos Santos, você cai prostrado de joelhos. Aleluia. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, ele é realista com o nosso lado obscuro. Isso mesmo. Ele mostra a nossa vida e o nosso coração como ele realmente é. Aqui a gente não está, meus irmãos, falando de fantasia. A gente está falando aqui de realidade, de que nós somos pecadores, que nós somos os inimigos maiores daqueles que nós mais amamos. Você que é casado sabe isso muito melhor, porque aquela pessoa que você mais ama é aquela que você mais fere, que ela está ali todo dia do seu lado. Aí chega os seus dias ruins, você é incapaz de enxergar que a pessoa não tem nada a ver, e você vai lá e debulha tudo em cima dela. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Nós precisamos da graça de Deus para nos mudar, para nos santificar, para nos dar o fruto do Espírito Santo, paciência, aleluia, alegria, longanimidade. É isso, amor. Então o Evangelho, meus irmãos, ele mostra assim o nosso lado obscuro, sim, ele é realista. Porém, meus irmãos, não para por aí. As boas novas, o Evangelho também fala do amor de Deus. Aleluia. Porém, meus queridos, o amor de Deus é algo que tem sido distorcido hoje. Você acredita nisso? Vivemos em tempo em que todo mundo quer pregar o amor. Os movimentos LGBT, e agora tem as outras letras, né? Q, o W, S, sei lá, cada dia inventa uma letra a mais, mas eles querem pregar amor. Mas, meus irmãos, Deus, ele é Deus amor só? Muitas das vezes as pessoas querem olhar para Deus e querem ver assim, um amor que sim, deixa tudo acontecer da maneira que está. É um amor que, meus queridos, ele não exorta, que não repreende. Mas, meus irmãos, Deus, ele não é um pai inconsequente. Porque o verdadeiro amor, meus irmãos, ele, o que ele faz? Ele previne, ele aconselha, e quando necessário, ele pune. A melhor forma, meus irmãos, isso a psicologia vai comprovar. Claro que se você pegar aqueles psicólogos mais liberais, mais progressistas, mas eu digo assim, no geral, que na criação da criança, meus queridos, essa questão de limites, essa questão da criança entender que nem tudo ela pode fazer na vida, nem tudo ela pode ter, que ela é necessário se adequar, resistir, sofrer, sim, muitas vezes. Isso gera, meus irmãos, maturidade emocional. Aí às vezes nós ficamos perguntando, por que uma criança se mata, baleia azul, e mais não sei o quê? Meus irmãos, imaturidade emocional. Porque pais displicentes. Mas o nosso Deus, ele é um pai perfeito, aleluia. Ele não é pai permissivo, meus irmãos. Ele não é um pai assim que, não, meus queridos. Ele é um Deus de amor, e também é um Deus de justiça, de santidade, e um Deus que também se ira contra o pecado. Esse é o nosso Deus. Então quando eu olho para a cruz, meus queridos, eu vejo o amor de Deus sim, mas eu vejo que o amor dele, ele está imbuído, ele está junto, ele está, meus irmãos, repleto da sua justiça. Porque Cristo tomou o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Não é isso que a Bíblia nos fala? E era uma coisa tão séria que o próprio Jesus, meus irmãos, que orava muito mais do que todos nós juntos, que era o próprio Deus,
Ele olhou para aquele cálice da ira de Deus e disse: se possível for, passa de mim. Mas ele bebeu até a última gota. Aleluia. Aleluia. Até a última gota. Aleluia. Ele experimentou, meus irmãos, toda a ira de Deus no seu lugar. Então esse Deus, é Deus amor? Claro que é amor. Mas Ele também é justiça, Ele é bom, Ele não é corrupto. Nós, meus irmãos, criamos um Deus brasileiro, um Deus corrupto, um Deus que parece que é algum tipo de político, que quando Ele quer alguma coisa de você, Ele se chega de você, você faz, Ele dá algo em troca. Não, Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é santo, meus irmãos, não dá para você corromper Deus, Ele é perfeito. Aleluia. Então isso, meus irmãos, nos ensina a orar. Nós muitas das vezes queremos orar, Você já ouviu a pessoa falar? Às vezes, meus irmãos, é só bondade no coração dela. Às vezes é só força de expressão. Já quero aqui me abrir esse parênteses. Mas muitas das vezes é a maldade do coração dela. Botei Deus contra a parede. Aí está igual o pessoal que quando quer alguma coisa faz greve de fome. Se o Senhor não der, eu vou morrer aqui sem comer. Eu lembro da minha irmã birrenta. Eu não quero. Meus irmãos, nós não somos mais meninos. Nós somos homens e mulheres de Deus. Aleluia. Nós precisamos amadurecer. Nosso Deus é amor, mas Ele é um Deus que diz, como em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, nos santificar. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Aleluia. Uma coisa tão magnífica que se eu falar para você o começo do versículo, você vai saber o final. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todos nós sabemos, mas nós vivemos. Que, meus irmãos, eu falei para você, é um desafio estar aqui, é um desafio estar enganjado. O que é enganjado, Rodrigo? É participar, é entender mesmo, é verdade que é uma igreja, aqui pessoas construídas porque creem em Deus, e veem que isso aqui é um instrumento para a gente alcançar o bairro, a família que precisa, Deus pode usar a minha vida. É difícil, eu sei disso, mas nós precisamos de comprometimento. Nós precisamos, meus irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E muitas das vezes nós trocamos o que é de Deus por coisas tão banais. Tão banais. Mas vamos seguir, meus irmãos. Vamos seguir, porque o tempo voa. Que mais? O Evangelho não é só dizer que nós devemos viver corretamente. Eu aqui no Caruru conheci uma pessoa assim, meus irmãos. E aqui foi só pela experiência com essa pessoa já foi um crescimento extraordinário. Que é alguém extremamente legalista, que ele acha que se ele cumprir, Deus deve para ele. Deus deve. Deus está devendo, agora Deus tem que fazer. Porque ele acha que o Evangelho, meus irmãos, é só viver corretamente, é só vir no culto, é só obedecer os 10 mandamentos, é fazer isso, fazer aquilo. Não, meus irmãos, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho vai muito além do que isso, meus queridos. Isso é fruto de uma vida vivida, meus irmãos, na presença de Deus. Mas isso sem a fé em Deus não é nada. Não é nada, meus irmãos. Se não fazer filantropia, todo mundo vai para o céu. Não é isso. E você conhece, quando Paulo fala sobre amor, todo mundo conhece. Até quem não é crente conhece, vai lá, agora é Facebook, né? Vai se declarar para a namorada. O amor tudo sofre, tudo suporta. Não precisa nem ser crente, vai lá e copia e cola. E lá Paulo vai dizer, mesmo que entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tivesse amor, nada valeria. O que é esse amor aqui, meus irmãos? É o amor de Deus. É o amor que se entrega. É o amor que luta pela verdade. O que é o Evangelho, meus irmãos? Resumindo, o Evangelho, ele é uma mensagem, amém? É uma notícia. Nós temos que sair daqui nessa noite entendendo pelo menos isso, tá? Então ela é uma mensagem. O que essa mensagem diz? Ponto 1, são 7 pontos, 6. Ponto 1, um Deus santo criou-nos à sua imagem.
Ou seja, Ele nos criou a sua imagem, semelhança. Mas nós pecamos e nos separamos dele. O que aconteceu depois, Rodrigo? Por amor, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, cumprindo a lei de Deus. Porque todo aquele que peca precisa morrer. Mas Ele veio e morreu no nosso lugar. E Jesus ressuscita dos mortos. O que é isso? Por que a Páscoa é importante para nós? Essa celebração. Por mais que alguns digam, mas é o calendário pagão. Não importa. O importante é se lembrar. O importante é comemorar que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou significa que, vindo dos mortos, Ele mostra que o sacrifício foi aceito por Deus. Aleluia. Jesus Cristo vive, por isso eu e você temos vida e vida com abundância. O que mais, Rodrigo? Ele ressuscita e depois, aqueles que se arrependem de viver longe de Deus, dos seus pecados e que confiam somente no sacrifício de Cristo, pela fé, são salvos e obtêm a adoção de filhos, e seus pecados são perdoados eternamente. Que mais que o Evangelho fala, as boas novas? Que além de tudo isso, que talvez eu e você já saibamos tão bem, Jesus está reunindo um povo dele, que viverá eternamente com ele, no seu reino. Aleluia. O Evangelho é essa mensagem, meus irmãos, de um Deus que cria todas as coisas, do homem que se rebela contra ele, e do seu Filho que morre no lugar do rebelde. E agora, aquele que abraça Cristo, ele faz parte da família de Deus. Aleluia. Meus irmãos, aqui é uma coisa que mais enche meu coração. Porque eu não sei se a sua família é assim, mas a minha, meu irmão, é toda quebrada. Pai, a mãe, tio, vó, é uma bagunça, meus queridos. Mas eu louvo a Deus que meu Pai é perfeito. Meu Pai que me adotou, o Deus Todo-Poderoso. E se eu sou capaz de fazer alguma bondade, é porque Ele mesmo que me ensinou. Ele me ensinou nas suas veredas de retidão. Aleluia. Esse é o Evangelho, meus queridos. Cristo é mais do que estão falando por aí afora, muito mais. É aquilo, meus irmãos, que Jesus falou com Nicodemos naquela conversa com ele, João 3. Olha só, Nicodemos, tem que nascer de novo. De novo, meus irmãos, de novo, meus irmãos. De novo. E eu louvo a Deus que Jesus utilizou dessas ilustrações próximas de nós. Acredito que toda mãe crente, ela deveria entender muito mais profundamente isso do que nós homens. Porque ela sabe o que é nascer de novo. Ela sabe o que é uma vida surgir de punhado de células e de repente sai aquele bebê formado. Assim somos eu e você. Nós precisamos nascer de novo. Que nós mortos no pecado, nós buscamos a nossa própria satisfação. Nós buscamos só aquilo que nos agrada. Mas aquele que nasce de novo, ele é capaz de sofrer pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele abre mão do pecado, ele abre mão das facilidades, ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar, porque ele nasceu de novo. Aleluia! É necessário, meus irmãos, essa resposta ao Evangelho. É necessário. Nós devemos responder, meus queridos. E como, Rodrigo, se responde? Arrependimento e fé. Aleluia. Atos 20 e 21. É necessário que se arrependam e se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus queridos. É arrepender-se de tudo que fica para trás. Tudo, meus irmãos. Tudo. E agora crer que pela obra de Cristo Jesus todos os pecados foram perdoados, aleluia, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é por mim e você, mas é porque Ele fez muito antes que, meus irmãos, que nós pudéssemos fazer alguma coisa, aleluia. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Jesus vai dizer isso lá em Marcos 1,15 já. Arrependam-se e crede no Evangelho. Olha só como o Evangelho é central nas nossas vidas, meus irmãos. O Evangelho, meus irmãos, ele é central. Ele gera uma nova vida em nós. Aleluia. E agora eu pergunto para você, meu querido. Será que nós que ouvimos o Evangelho, essa mensagem, nós cremos nele de todo o nosso coração? Será? Isso aqui é para nós, meu, para mim também. Talvez principalmente para mim. Será que eu e você cremos de todo o nosso coração? Ou eu e você estamos brincando de ser crente? Eu falo isso, meus irmãos, que eu revendo a minha vida. Eu fico olhando para trás e fico pensando, meu Deus,
Quanto tempo que eu vivi simplesmente brincando de ser crente. Aí meu Pai de amor, Deus justo, Ele teve que ir lá e me fazer andar pelo deserto. Eu aprendi isso lá em Oséias. Por isso que eu li Oséias e isso me encantou. Eu vi minha vida. Ele foi lá e me fez andar pelo deserto. E lá no deserto, você pode ver isso lá em Oséias, capítulo 8, capítulo 6, capítulo 11. Repete algumas vezes. Lá no deserto, eu olhei para trás e vi, poxa, é de Deus que vêm todas as coisas. Eu buscando em todos os outros lugares, no sucesso próprio, em tantas coisas. Mas é Deus, é da mão de Deus que vem todas as coisas. Aleluia. E agora nós estamos aqui, meus irmãos, caminhando. Eu creio que caminhando diante do Evangelho de Jesus Cristo. Essas notícias extraordinárias, meus irmãos. Essa notícia graciosa. É verdade que é uma notícia em que a cruz está estampada na nossa cara. E o próprio Jesus disse que aquele que não abrir mão da sua vida e tomar a sua cruz e seguir Ele, não é digno dele. Nós precisamos, meus irmãos, assumir um compromisso radical com Jesus Cristo. Amém? Radical. Porque eu creio que os velhos pecados nele são perdoados. E é começada uma nova vida na presença dele. E o que mais, meus irmãos? Olha só, um relacionamento pessoal com Deus. Aleluia. Que agora ele é Pai. Aleluia. Eu posso chegar essa madrugada lá em casa, meu coração está angustiado. Meu coração está pesado, mas eu sei que quando eu chegar à noite lá em casa, depois de passar tudo, tem um monte de coisa a fazer, mas depois de tudo eu vou dobrar meu joelho lá na sala de casa, lá naquele apartamento que Deus me deu, aleluia, naquele sofá que Deus me deu, naquelas meus irmãos. Um dia eu vou contar vocês para ir lá em casa, não para todos, que o apartamento é pequeno, mas uns pouquinhos eu vou convidar. Eu já sei, eu estou planejando. Você vai ver que tem umas luzes tão bonitinhas assim, eu acendo só aquelas para ficar com a luzinha baixa. Eu sei que quando eu dobrar meus joelhos lá, meu Pai que está nos céus, Ele me contempla. Obrigado, Bribanará, Santo e Amado. Direcaduria avançou e a casa. Aleluia. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. Essa palavra de salvação. Que melhor notícia nós podemos ouvir? Não há, meus queridos, não há. Por isso que o Evangelho é central nas nossas vidas, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Diante dessa palavra, meus irmãos, eu quero repetir, quero voltar a Gálatas 6, ou melhor, 1:6. Quero ler numa versão próxima da sua. Estava lendo a minha NVT aqui. Vamos pegar uma Almeida. Eu quero que você reflita depois de tudo que nós falamos aqui. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Tudo aquilo que a gente falou aqui, meus irmãos, não é evangelho. Aquelas outras coisas. Ocorre que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente que já receberam, seja anátema. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. O Evangelho de Jesus é um compromisso radical. Jesus não pode ser seu Salvador, querido, se Ele não for seu Senhor. Grave esse nome de Cristo Jesus. Já falei isso uma outra vez, mas repito. Jesus não pode ser seu Salvador se não for seu Senhor. Aleluia. Esse é um Cristo. Esse é um ungido de Deus. Foi por isso que os cristãos morriam, meus irmãos. Por que, Rodrigo? Porque eles diziam que Jesus era Kyrios no grego, que Ele era Senhor. E somente César, somente os imperadores eram o Senhor, mas não.
Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aleluia. Meus irmãos, Jesus, meus irmãos, não é, eu acabei não falando aqui, mas vamos fechar, para fechar, para a gente orar. Ele não é meu amiguinho, não, meus queridos. Principalmente os jovens, né, dessa moda. Jesus é meu brother, Jesus é meu bro. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é aquele que lá em Apocalipse, vamos estar diante de uma visão extraordinária, e aí tem lá um livro que ninguém pode abrir, os dois lados escritos, todo mundo começa a chorar, e aí eles falam, não chora, João, eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia. Aí João olha para ele e vê, olha, eu vi como que um cordeiro, como que tendo sido morto, aleluia. Mas ele venceu, aleluia. É nesse Jesus Cristo que eu e você cremos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia.